Bem-vindos, estamos em direto a fazer este programa Viagens na Minha Terra em Pinelo, no concelho de Vimioso, numa manhã muito estranha, temos que dizer, porque em Bragança há zonas em que há sol e em que há nevoeiro, uma espécie de cacimba, não sei porquê. Parece que estamos num dia, uma espécie de dia à beira-mar. Não há evento. E fizemos o caminho de Bragança até aqui e, de facto, não apanhámos grande sol, pois não, Susana? Não, só falta o mar. Só faltou o mar. Mas o mar aqui não faz falta nenhuma, há outras potencialidades, outras coisas bonitas. Deixemos o mar onde ele faz sentido. E viemos até Pinelo neste dia 4 de julho, porque aqui em Pinelo é um dia especial. É o dia em que, há muitos anos atrás, já faremos as contas, foi atribuído o Foral aqui a Pinelo, pela sua importância estratégica, por um rei, que era o rei Dom Dinis. E vamos saber um pouco mais dessa história, porque Pinelo sempre teve essa importância e ainda hoje tem aqui alguns registros e também provas que se vêem dessa mesma importância, mas também há uma herança cultural que estas gentes herdaram. Portanto, uma certa responsabilidade em também, em cima dos seus ombros, terem esta aldeia de Pinelo com os seus testemunhos, com a sua cultura e também com as suas tradições. Há aqui tradições que vamos querer descobrir. De resto, a Susana Madureira já encontrou aqui uma que não deixou passar em claro, não é? É verdade, que é a recriação do ciclo do Tremoço e vamos ter a oportunidade de falar sobre isso, porque... Tem a ver com as meninas exatamente, casadoras. segundo as tradições e os usos aqui de Pinelo, se o Tremoço tivesse bem curado, era sinal de bom casamento. Se não tivesse bem curado, nem por isso vamos descobrir um pouco esta história do ciclo do Tremoço, que também vai ser recriado, penso que amanhã, e que está integrado nesta Semana do Mundo Rural aqui na freguesia de Pinelo. Mas esta semana tem sido mais do que festa de descobrir e redescobrir tradições e de procurar fazer com que as pessoas se integrem aqui em passeios, em voltar ao moinho, em fazer as veladas. Há muita gente que não sabe, eu até devo dizer, que já não sabe o que é uma velada. Eu, por acaso, tenho uma ideia, porque a minha avó falava-me nisso. Mas, antes de mais, tenho que chamar aqui ao pé de nós a senhora Presidente da Junta de Pinelo, Natalina Neves Pires, que naturalmente está, levar a cabo esta iniciativa que nos parece, de resto, muito interessante. Por isso, muito bom dia e muito obrigado também pelo convite em estarmos aqui, para estarmos aqui nesta manhã em direto no Viagens à Minha Terra. Pergunto-lhe como é que surgiu a ideia de fazer uma coisa com esta dimensão. Foi pela história que tem a ver com o Foral, foi com as tradições, foi tudo junto. Como é que isto surgiu? Surgiu em conversa com vocês, uns com os outros? Bom dia então a todos. Àqueles que têm o privilégio de estar hoje em Pinelo, àqueles que estão fora de Pinelo. Nós estamos aqui na sede da Junta de Freguesia, não é? Exatamente, na sede da Junta de Freguesia. E quanto a esta iniciativa, é assim, ela é fruto do trabalho de uma equipa, de uma grande equipa da Junta de Freguesia, em parceria com o município de Vimioso, que pensou ou enquadrou o Pinelo numa das aldeias do concelho com uma forte componente a nível das tradições que vale a pena realmente relembrar para que as futuras gerações deem o devido valor e não caiam em esquecimento. Esta semana surge Esta semana, em primeiro lugar, do mundo rural. Exatamente. Enquadrado. É assim, hoje em dia o mundo rural é muitas vezes desvalorizado e nós queremos atribuir realmente o devido valor, atendendo a que, a nível do património, não só material, mas sim imaterial, é muito rico e muito vasto. Esta semana tentou enquadrar um conjunto de atividades que demonstrassem exatamente essa riqueza a nível do património imaterial. Nós estamos aqui hoje, desculpe, no Dia da Aldeia, não é? Exatamente. Hoje, dia 4 de julho, pela primeira vez, tenta-se assinalar o dia não só da aldeia, mas o dia da freguesia. Da freguesia. Exatamente. Atendendo a que a nossa freguesia compõe a aldeia de Pinelo e de Valdepena, que é a aldeia anexa, que é uma aldeia... Quantos quilómetros é que são? Nós descemos ali embaixo ao cruzamento, depois vamos para Valdepena. Quantos quilómetros é que são?
daqui a Valpena? Só para termos uma ideia da distância, de uma aldeia à outra. 6 quilómetros, exatamente. Eu estava a perguntar ali ao Sr. Daniel Branco, que é de Valpena. Sim. São 6? 6 km de Pinela, da sede de freguesia à localidade mais próxima, que é a aldeia de Valpena. Não se preocupe, Sr. Daniel, que nós já vamos falar também consigo. Porque também temos de descobrir um bocadinho Valpena, que eu penso que merece. Porque normalmente nós falamos muito das sedes de freguesia e depois das anexas. Enfim, por exemplo, eu sou de uma aldeia em que a freguesia, a sede de freguesia é a aldeia mais pequena, por exemplo. Não é? As anexas são maiores. Não muito mais. Às vezes acontece isso. Exatamente. E estava eu a dizer que esta distância não é impedimento para que haja boas relações entre as aldeias e até haja tradições iguais, eventualmente, não é? Sim, a nível das tradições, há tradições que são muito semelhantes. No entanto, há sempre aqueles pormenores que se destacam, não é? Há sempre usos que são próprios... Ligeiramente diferentes? Sim, há sempre. Já vamos falar com o Sr. Daniel, ele também vai dizer-nos essa diferença. Estas tradições, eu só quero falar um bocadinho mais desta semana. Esta semana do Mundo Rural teve uma série de iniciativas que me parecem interessantes. Desde logo, por exemplo, recordo que no início desta semana tivemos a caminhada pela Rota dos Cruzeiros. Que cruzeiros? Olha, é assim, isto já vem numa sequência de outros passeios que foram feitos pela Rota dos Cruzeiros, atendendo a que a nossa aldeia, a nossa freguesia, mas principalmente Pinelo, tem inúmeros registros de cruzeiros que ainda hoje se mantêm nas encruzilhadas dos caminhos. Muitas vezes tinham o símbolo de homenagear alguém que tinha falecido, mas também eram invocações a santos ou às almas do purgatório. Temos cruzeiros... A religião, naturalmente. Exatamente, sempre ligados sempre com um caráter religioso. Atendendo a que são inúmeros, são 12 cruzeiros. São 12 cruzeiros na freguesia... 12 cruzeiros na freguesia. 12 cruzeiros na freguesia. E como temos uma separação artificial aqui da nossa freguesia, que acaba por ser a estrada, ela acaba por separar o termo de Pinelo e nós fizemos então 2 percursos com 2 rotas do cruzeiro, uma na zona de Falgueiras, outra que vai para a zona das Ribas. E são 2 rotas que estão criadas e que estamos a aguardar conseguir verbas para demarcar a rota segundo rotas que existem ao longo do país e gostaríamos muito de poder demarcar oficialmente a rota. Integrar isto então naquela que é uma rota nacional de cruzeiros. Exatamente. Castros e cruzeiros. Exatamente. E Berrascos, penso que também é assim, não é? Julgo que tem essa designação. Muito bem. Vamos... eu tenho que perguntar quantos quilómetros é que são isto? Porque para um passeio destes, se calhar é preciso estar em forma. Ou não mancar. É preciso estar em forma, no entanto, o grau de dificuldade não é muito difícil, porque não são terrenos muito acidentados. No entanto, estamos a falar aproximadamente 8 km, 10 km, cada um dos troços da Rota dos Cruzeiros. Então tem que se fazer um de cada vez. É isso que nós temos feito. Parece-me que sim, parece-me interessante. Falámos aqui da Rota dos Cruzeiros, falamos também, enfim... De uma visita à Frágua e moinho comunitário, moinho de água, não é? Exatamente. E qual Frágua? Olha, é assim, em Pinelo existe o contexto do trabalho comunitário ainda se sente e temos a Frágua, tinha o caráter comunitário, bem como o moinho do Pamalo, que também tem esse caráter comunitário. Ou seja, todas as pessoas da aldeia podiam utilizar esses 2 edifícios. No entanto, a Frágua tinha um ferreiro próprio que executava os trabalhos. Mas todas as pessoas, todo o agricultor, todo o lavrador, podia recorrer aos serviços do ferreiro.
A questão é como é que lhe pagava. Nós vamos descobrir essas histórias, para que quem saiba. Talvez. Nós estamos aqui, estamos na sede da Junta, desculpa interrompê-la, e estamos com gente. Temos aqui uma série de pessoas que fizeram o favor também de vir aqui ter connosco para nos ajudar a fazer este programa e sabem estas histórias melhor que nós, sim, certamente. Sem dúvida. Algumas delas ainda viveram esse tempo. Já vamos saber um pouco melhor isso. De resto, e agora irmos saltando agora um pouco, estamos a fazer esta introdução aqui à aldeia de Pinelo, e também para que as pessoas que nos ouvem, que nem sequer são deste lado da região, que são de outros lados, que saibam que Pinelo fica junto à fronteira com Espanha e que sempre teve essa ligação aqui com os nossos amigos castelhanos aqui deste lado, e que sempre tiveram boas e se calhar não tão boas relações, portanto era como tudo, não é? Mas sempre houve negócios, trocas, sempre houve algum contrabando também, aqui ficava pertinho, portanto era assim, tinha que a gente se arrascar. E houve, por essa importância estratégica, também, desde logo, desde cedo, desde o início da nacionalidade, uma preocupação por parte dos nossos governantes, na altura reis, não é? Em demarcar esta zona, que penso que estaria ligada também à zona de Cação, Santolhão e Argozelo, esta ligação por este lado, desde logo. Eu estou aqui já com são dois de fotocópias, mas temos um livro ali do senhor que é um ilustre da terra, não é este, é este. Este aqui tem a ver com o Foral, não é? Sim. Exatamente, pronto. Que é um senhor que nasceu aqui e que estudou História, é licenciado em História de resto, e é daqui de Pinelo, chama-se Francisco Lourenço Vaz, e tem aqui um livro acerca de Pinelo que caracteriza a economia da natureza e cultura popular. A economia da natureza à cultura popular também. E que fez questão de fazer um livro que é um documento também histórico, de alguma forma, e que fala aqui também no Foral, desde logo o primeiro, de Dom Sancho I, em 1187, que doou estas terras aos monges de Castro de Avelãs, as vilas de Pinelo, cá está Argozelo e Santolhão, em troca, imagine só, da herdade da Benquerença, onde hoje é a Bragança. Exatamente. Que belo negócio. Certo. Ou seja, contribuímos para a história também de Bragança. De Bragança, claro. Não deixa de ser interessante. Isto tem continuação. Porquê? Porque, entretanto, para aqui vieram os monges. Não será por acaso que por aqui perto também haverá, isto agora já sou eu a pensar, não é histórico, haverá um lugar que se chama também Val de Frades e coisas do género. Exatamente. Mas o que é certo é que mais à frente já viemos a descobrir que o rei Dom Dinis, e agora lá mais uma vez eu também quis fazer uma interpretação, se calhar pensou que isto era melhor que ficasse debaixo do domínio direto do próprio rei do que propriamente nas mãos dos monges que cobravam os seus dízimos aqui à população. E então vai daí, e o rei Dom Dinis deu-lhe Foral exatamente em 4 de julho, por isso estamos aqui hoje, de 1288. Aí é que já não há ninguém desse tempo. Assim, estabeleceram-se acordos e a verdade é que os monges cederam os direitos do governo destas terras diretamente ao rei, neste caso, Dom Dinis. E a partir daí, com carta régia, a aldeia de Pinelo ficou então integrada no domínio real. Os monges, pronto, foram aqui secundarizados. Contudo, não foi um procedimento fácil. Pois é isso que eu quero chegar, ou seja, os monges não aceitaram, foram forçados a aceitar, não é? Foi se calhar mais esse contexto. Portanto, poderíamos colocar isto mais ou menos como hoje está a acontecer entre o Governo e o Tribunal Constitucional. Portanto, atendendo aos documentos históricos. Mas faz com que realmente isto se perceba qual era a importância estratégica para, neste caso, o rei de Dom Dinis, que fez questão, como sabemos da história, de fazer então uma fronteira bem governada, bem definida e bem povoada nesta zona toda até Miranda do Douro. E daí até Freixo de Espada à Cinta e Barca d'Alva. O que é certo é que Pinelo cá está. Existe, tem essa marca histórica e tem também gente ilustre, como é o caso deste ilustre que nasceu aqui, que penso que também é professor. É professor de História na Universidade de Évora. E, ninguém melhor, não é? Exatamente, ninguém mais averbado do que Francisco António Lourenço Vaz de Pinelo. E presenteou Pinelo com este livro e realmente é uma riqueza porque acaba por conter informação
que fica perpetuada para toda a história, não é informação só com um caráter oral, ela é registada, está escrita. Temos outra publicação, também do mesmo autor, que foi elaborada a quando de uma festa, da festa do verão, acaba por ser uma versão resumida da informação aqui de Pinelo. Contudo, temos também a publicação do cônego António Amado, que também fala de Pinelo, com o título Pinelo, Terra com Memória. E tem aqui na capa exatamente aquilo que é o... Como é que nós podemos... É uma pedra funerária que foi encontrada a quando da demolição de uma casa e, atendendo ao seu caráter histórico, ela mantém-se em Pinelo, ainda que não muito visível ao público, mas mantém-se na nossa terra, tal como outros registros. Esta pedra funerária só poderia estar e ter existido porque alguém importante, não é? Exatamente. De resto, tinha estas honras, não é? Esta importância. Porque às pessoas que ninguém lhe liga nada, coisa nenhuma, portanto, também tem um jazigo. Exatamente. Simples, não é? No Museu Abade Bassal encontra-se outra pedra funerária que foi encontrada no lugar do Lagoaço. Antigamente, e os registros que nós temos disponíveis afirmam que nesse lugar existiria uma pequena povoação, uma povoação que depois deu origem a Pinelo, que se chamava na altura Santa Eulália, daí a padroeira da nossa aldeia, o orágo da nossa aldeia ser a Santa Eulália. Santa Eulália. Quando é que é festa? Assim, não tem festa a Santa Eulália? Tem festa. A festa da Santa Eulália tem sido sempre associada à festa do verão, à festa da Santa Bárbara. E juntam tudo? Atendendo a que não tem um dia próprio para a sua homenagem. Contudo, tenta-se implementar a 12 de fevereiro. 12 de fevereiro. Pronto. Mas nós já vamos ver essas histórias todas. Eu agora, de resto, porque nós estamos aqui a falar das coisas, isto é importante e é interessante, não é? Mas é também uma coisa séria, não é? Estamos a falar aqui desta perspectiva mais séria. Por isso vou pedir aqui à Susana Madureira que agora vá, porque nós estamos aqui a falar para uma plateia e nós não queremos, vocês não vieram ao teatro, não quero que estejam aqui a ver a peça e que estejam aí quietos a olhar para nós. Queremos que participem também nesta peça que nos trouxe até aqui, que se chama Viagens em Terra, até Pinelo, no concelho de Vimioso, aqui Paredes Meias com a fronteira espanhola. E eu quero saber, Susana Madureira, temos que saber do termoço, porque estou não de seguro por causa dessa curiosidade. Quem é que pode falar da tradição do termoço? Aqui esta senhora que está ao lado da senhora professora. Sim, vou ter que recorrer a uma cábula porque não sei o nome da senhora. Sim, da senhora. Deixa-me passar aqui para o pé desta senhora. A senhora Albertina, bom dia. Bom dia. Então, olha. Dona Albertina. Albertina. Nascida e criada aqui em Pinelo, certo? Sim. Há quantos anos? Eu sei que não é muito bonito perguntar a idade de uma senhora. 77. Está aí para as curvas, não é? Como se costuma dizer. 136. Dona Albertina, esta história do termoço diz que o termoço, se estivesse bem curado, era sinal de um bom casamento. Caso contrário, como é que é? Amargo que estava mal. Isso era mesmo verdade? Onde diziam isso? Já é assim uma lenda antiga? Pois é, lenda muito antiga. Ainda se lembra, com certeza? Ainda. E como é que foi no seu casamento? Deitar o termoço, como é que era? Conte-me lá. Deitava-se 24 horas o termoço de molho, em água fria. Depois colhia-se-lhe aquela água amarga e deitava-se numa caldeira de cobre a ferver. Quando se lhe apertasse a casca estava cozido. Saía a casca de fora. Depois de estar bem cozido, escolhia-se aquela água amarga e levava-se para o rio. 24 horas, ias por ela, deitava-se outra vez numa vasilha de cobre, deitava-se água e sal, e no dia do vinho dava-se raparigas. O vinho era o que o noivo dava aos pais da noiva, o noivo era isso? E a noiva. O noivo dava aos homens, casados e solteiros na rua. Dava vinho e termoços, e os mais ricos davam pão, os pobres não dávamos. E os ricos davam pão, e vinho e termoços. As raparigas andavam de porta em porta a todas as casas de raparigas, a chamá-las, e iam para as salas. Quem tinha salas, para lá, davam trigo, termoços e no fim bailarico. Isto era no dia do vinho.
tomavam-se, quando iniciava o casamento, 8 dias depois, o padre dizia naquele tempo, liam-se os banhos, chamavam os banhos. E 8 dias davam-se o vinho, as raparigas, ia de porta em porta, que dás que não dás, chamavam todas a juventude, as moças, de casa em casa. E depois iam, comiam os termoços e o trigo, lá na sala. E depois bailavam. No dia do casamento, então era diferente. Os convidados íntimos iam a comer ou a jantar. O povo que assistia à missa, à porta ou sair da igreja, davam termoços e pão e vinho a quem queria. E depois era assim, a festa dos termoços era esta. E depois diziam assim, os termoços amargam muito, vão-se a dar mal. Como é que se chama esta senhora? falar. Como é que se chama? Maria de Lourdes. Maria, diga lá então. No dia do casamento, depois de virem de casarem lá do pé do padre, não é que ele estava a fazer pronto, casou-os. E diz-lhe assim, e depois vinham duas raparigas, agarravam um cordão, que a gente usava antes um cordão, e depois do cordão punham e levavam bolacha, levavam doçaria e uma bebida. Mas levavam doçaria para dar às convidadas, era isso? Não, à saída da igreja, das portas da igreja. Às portas da igreja, saía assim. E punham então, traziam uma travessa e o coisa, depois já tinha o noivo, tinham que desempenhar ali aquilo. Dona Lourdes, desculpe, mas aqui havia muitas vezes em que os termoços não curavam bem. Oi, deixe lá que era uma alegria. Depois, Mas era uma alegria quando os termoços não curavam bem. oi, e depois aquilo tinha muito a ver, porque ao cabo dos 8 dias tiravam-se e eles comiam mesmo, botavam-se na caldeira de cobre. E depois é que chamava aquilo que fala a Albertina, que eu sou era isto para ele dizer, porque elas faziam a talanqueira, só foi para ele dizer isto à aventura que se esqueces. Não, era no casamento. Dona Albertina, então diga-me lá, havia assim muitas vezes que o termoço se ia mal curado? Havia vezes, que amargavam. E os casamentos correram mal? Eu já não sei dizer isso. É coisa de que não se fala, não é? Lá? O termoço saiu bem curado? Saiu, graças a Deus. Ainda bem. Graças a Deus. Mas Não, conhece casos que o termoço saiu assim... Há tudo. Não, é que agora parece que os termoços nos nossos São mal dias... curados. Agora são Está mal raros, curado. raras vezes curam. Amargam. Agora está mal curado, está. Pois é, não é? Portanto, acho que se perdeu aí a coisa de saber curar os termoços. Perdeu o termoço. Eu quero... Susana, isto é a história, claro que naturalmente dá para Isto é uma ficarmos tradição. aqui o resto do Uma dia, Dona tradição, Albertina. exatamente. Até porque depois havia os bailaricos, não é? Onde se Associados divertiu à muito. festa dos casamentos e vai lá, vão até às e dos tantas. termoços, não é? Pois. Também Vai lá até de manhã, era isso? Como me calhava. Que eu nunca balhei. Mas os bailes não eram só nos casamentos. Não, quando galhava. Aquele tempo a juventude, assim que se dançassem duas raparigas, já me estavam a bailar na... Ainda se lembra como é que era? Tipo ao domingo, reuniam-se Reuniam-se com um rapaz que se chamavam João Pastor, com os realejos, já andava tudo... e faziam a festa. Faziam a festa. com um realejo. Sou um realejos. Então era um realejo e muita gente a dançar. Bom, Hoje é um palco grande, E não há ninguém a com dançar. muitos a tocar e ninguém a dançar. Naquele tempo era. Assim que se juntavam 4 raparigas, 4 rapazes, já dançavam todas as esquinas. Olha, e era nessa altura que aproveitavam para piscar o olho às meninas, não é? Pois, claro. Iam à fonte, levavam o cântaro, naquele tempo não havia E água em deixavam casa. lá o cântaro. Não, senhor. Naquele tempo não havia água em casa, não é? Iam aos tanques, que ainda lá estão hoje. E depois juntavam-se ali a namorar à esquina do tanque. Era a única altura que conseguiam namorar, não é? Pois. Mas com a mãe à janela. Depois, não, olha, então levava pau. Era Vamos complicado embora, namorar antigamente. Pois, com muito respeito. Ainda Mas, se lembra como é que era? pois, era assim. Viam-se de vez em quando, não é? Pois. Quando iam à fonte buscar água. E depois às vezes contava que para tornar aquela mão e água no caminho para tornar lá. Exatamente. E às vezes até partiu o cântaro. Quantas vezes partiriam? Pois só havia 2 tanques e a população ia ali tudo a buscar água. Olha, e desculpe lá perguntar, foi uma rapariga namoradeira? Eu? Não, senhor. Não fui, não. A resposta era óbvia, não é? Não, mas não fui. Não. Podia ser, mas não fui. Vamos também saber de outras tradições que naturalmente, e atenção, mais escassas que aquilo que nós possamos pensar nos dias que correm, porque são cada vez menos as pessoas que cozem o seu pão, não é? Embora ainda muita gente sabe cozer pão.
Já outra tanta não chegou a aprender. Mas eu quero falar também aqui com a senhora professora, que nós vamos... Sim, porque ela ainda cose o nosso pãozinho. De resto, tenho que falar aqui numa coisa que nos aconteceu em Pinelo, que foi quando chegámos, tomarmos um pequeno almoço. Aliás, um excelente pequeno almoço. Um excelente pequeno almoço. Temos que agradecer aqui, portanto, à Junta de Freguesia de Pinelo e a todos os voluntários que aqui se associaram para nos carinhosamente receberem, e tomámos aqui o nosso cafezinho da manhã com um belo pãozinho caseiro. Exatamente. Portanto, vale a pena descobrir os segredos do pão também com a senhora professora Laurinda Camirão, não é? Não me enganei. Precisamos do microfone ali daquele lado. Ora bem, é professora, ainda está no ativo, ainda vai estar mais uns anos. Que remédio vai ter? Nós sabemos que agora é assim, estas coisas das reformas mudaram. Não sei se para bem, se para mal. O que é certo é que as pessoas agora têm que estar no ativo mais tempo. Ainda é professora do primeiro ciclo do ensino básico, que é assim que se chama. Podiam arranjar aqui uma maneira de dizer isto de forma mais curta, não é? Antigamente é professora primária, exatamente. Mas agora não querem que a gente diga isso. Não querem que a gente diga... Não, porque não? A gente volta sempre ao antigamente. Mas a senhora professora ainda se sente uma professora primária, não do primeiro ciclo de ensino básico? Ainda tem essa... Laurinda, deixa-me perguntar-lhe uma coisa. É que antigamente nós tínhamos a noção que a professora primária era aquela figura rigorosa, assim, com um ar assim, austero. É dessas professoras? Não me considero... É uma professora mais moderna. Acho que sim. Aliás, eu estive a trabalhar em Valdepena e devo dizer que no lugar de Valdepena, quando ainda existia também a antiga Guarda Fiscal, eram considerados tanto a professora como em si os agentes da autoridade, neste caso a Guarda Fiscal, bem como o padre, aquelas pessoas que eram consideradas de respeito na freguesia. Aliás, ser professora dava um certo estatuto antigamente, não é? Antigamente sim. No fundo eram as autoridades, não é? Exatamente, era bem como aqui antigamente que chamavam ao regedor, hoje presidente de junta de freguesia. Eram consideradas figuras, portanto, da aldeia, consideradas com muito, muito respeito. E muitas vezes mediadores de conflitos. Também, digamos, e conselheiros também. Porque eram pessoas que eram os tais conhecedores, as pessoas tinham alguns conhecimentos, não é? No fundo, que não eram só os conhecimentos da terra, obviamente, que também são importantes. Exatamente. Muito importantes de resto. Mas eram mediadores, não é? Portanto, eram as autoridades. Claro que hoje toda a gente sabe tudo, se não sabe, alguns terão a ideia que sabem. Na verdade, as coisas mudaram bastante, não é? Mas há tradições que continuam preservadas. Uma delas é a questão de cozer o pão. Eu sei que a senhora professora faz questão de, para além da sua vida na escola, ter uma outra vida fora dela. Exatamente. Porque eu sei que faz não só o pãozinho que nós acabámos de comer, que era muito bom. E eu só tenho pena não termos tido tempo para comer mais. Vamos vir para aqui fazer o programa. Não, senão depois também passava da linha, não é? É preciso manter a linha. Não tem problema. Paulo, não tem problema. Não há problema. Depois a gente vinga-se. Não há problema. Ora bem, vamos a pé depois para Bragança. Quererá saber como é que surgiu o meu gosto... Por fazer o pão e com quem aprendeu. Exatamente. O meu gosto foi a questão de sempre saber o passado da minha terra. E eu estudei em Bragança e após ter terminado o curso do Magistério Primário de Bragança, passado um ano eu casei, regressei aqui à aldeia e eu via as pessoas aqui a cozerem fornadas de pão, que era assim que se chamava, porque as famílias eram numerosas, não é? Com muitos filhos, tinham uma vida agrícola muito intensa e então era necessário, portanto, alimentar a família e o caso dos filhos. Eu, por acaso, vivi com os meus sogros e a minha sogra, cozia fornadas de pão. E eu adorava ela ver aqueles braços amassarem aquela fornada de pão e depois o pão sair ali quentinho e acabado de sair do forno e ser então comido. Uma manteiguinha sabe tão bem, não é? Oh, na altura manteiga está quieto, não. Esta ainda é nova. Não, mas era tradição, as pessoas opunham-lhe azeite,
ou Também é bom mel, com azeite. também na altura também havia, ou mel. Mais tarde eu construí casa e pedi ao meu marido para me fazer um forno. Pronto, e a partir daí comecei, incentivei-me, e para mim é um prazer enorme cozer o pão, por parte do princípio, uma vez que eu tenho uma vida familiar muito ativa, também gosto muito do campo, então eu pensei, bem, já que não vou para um ginásio, nem vou para a piscina, então estou aqui a fazer ginástica. Exercita os braços, não é? Exatamente, e portanto dá-me um prazer enorme cozer o pão. Aqui está uma boa alternativa ao ginásio. Acho que sim. Não é? Pois é, muitas destas moças modernas agora se calhar podiam pensar no assunto, não é? Cozer mais pão e ir menos ao ginásio. Ficam com os braços mais tonificados. É de facto um exercício que necessita de bastante energia. Exatamente. Amassar bem o pão, não é? Para que o pão fique fofinho, é preciso movimentar muito o Bem a corpo, massa, dar não é? bem, sim. Não se pode ter reumatismo. Exatamente. Tenho muitas perguntas para lhe fazer, mas só para fazer algumas não temos tempo para todas. Por exemplo, a questão de fazer o forno não é uma coisa que se faça assim, vamos fazer o forno. Tem segredos, tem que se fazer um bom forno para se ter um bom pão. Exatamente, também. Antigamente os fornos eram feitos, a base do forno era feita com os resíduos que saíam da frágua, que era aquele pó que ia contribuir para manter quente, digamos, os ladrilhos do forno, a base. As pessoas eram... Aquilo no fundo era pedra, não é? Moída. E colocavam também vidro. Por baixo da pedra tinha uma camada desse pó. Não, os ladrilhos. Era tijolo burro. Sim. E era todo feito em tijolo burro, e a partir do tijolo burro depois... É curioso porque... Sim. Sentiam uma camada desses resíduos da frágua. O senhor está a falar sem microfone, nós estamos a ouvi-lo, mas muito ao fundo. Como é que se chama? Desculpe, já agora que estamos... Como? O Sr. Belmiro, o Sr. Presidente da Junta está aqui ao meu lado, ajuda-me. O senhor construiu algum forno? É que da maneira que está a falar parece que... Não, mas viu vi fazer. E era então assim, quer dizer que se recuperava os resíduos do ferro da frágua, um género de carvão misturado com ferro e essa coisada, e fazia-se na base, fazia-se um fundo, e depois aquilo era bem liso e punha-se o tijolo burro por cima, o que a gente chama o ladrilho. Tijolo burro ou ladrilho. Certo. E depois o forno a toda a volta é feito um meio domo, uma meia circunferência, e em tijolo, em ladrilho sempre, e depois por trás do ladrilho é que se metia esses resíduos mais barro com palha. Era barro amassado para isolar, não é? Com palha para isolar. Aquilo fazia-se uma isolação de 20, 30 centímetros para conservar o calor. Porque isto tem ali um termo, e a senhora professora sabe perfeitamente isto, que é, se fica para temperar o forno, não é? Portanto, aquilo depois é complicado isto. Isto é uma ciência. Exatamente. É necessário, portanto, colocar lenha dentro do forno, que vá lentamente a lenha ardendo, e depois é preciso perguntar-me, então como é que sabe a temperatura a que está o forno? Mete lá a mão, com certeza. Não, evidentemente que não se lá, que estes fornos modernos temos em casa têm lá a temperatura. Exatamente, tem o termómetro, o termostato para saber. Ora bem, tudo isto é fruto portanto, de termos muita prática. E como é que se vê? Vê-se pelos ladrilhos. Se os ladrilhos, que é aquela parte da entrada da chamada abertura, os canteiros do forno, estiverem já com aquela cor branca, e a parte de cima, a parte superior do forno também estiver branca, é sinal que o pão está quente. Podemos dizer então que o forno está quente. Muitas vezes acontecia que estava quente demais, porque se metia lenha em demasia. E então, o que é que metiam também as pessoas? Deitavam para dentro do forno uma mãozinha de farelos, porque na altura as pessoas ainda peneiravam, não é? Deitavam farelos para dentro. Se o farelo queimasse, é sinal que o forno estava demasiado quente. Então havia que esperar um pouco para colocar o pão dentro do forno para ele ser cozido. Tinha que ser guardar um bocadinho, não é? Exatamente. Porque eu também já vi gente a tentar molhar o forno com... Também. Eu até lhe digo com estevas e com não sei o quê. Sim, exatamente. Eu também sei destas coisas. Muito bem, acho bem que vocês aprendam. Tentar, exatamente. Porquê? Porque vai acontecer, ao meter o forno, quando ele está muito quente, queima logo por baixo. A parte de baixo depois começa o pão logo. com aquela côdea queimada.
Exatamente. Fica tudo queimado. Então há que ter o cuidado, muitas vezes, abrir um bocadinho a porta, digamos, do forno. Para aliviar um bocadinho. Exatamente, para aliviar. Mas eu ouço pessoas a queixarem-se de que o forno... algumas mulheres, isto é assim, não é? Porque são elas, na maioria, que cozem. Alguns homens também cozem. Acho bem. A queixarem-se que o marido fez mal o forno porque queima muito o pão, ou porque não ficou bem, ou porque isso são desculpas, porque eu penso são desculpas? Eu penso que sim, isso depende da lenha que se coloca, que se introduz dentro do forno. Depois havia outra coisa, acabava-se de meter o pão ao forno e procedia-se a uma bênção. Uma bênção, sim. Benzer o pão. A benzer o pão. Dessas orações. Todas as vezes que eu meto o pão ao forno, faz isso. Esteja sozinha, esteja rodeada de pessoas, nós procedemos a essa... É uma crença. Porque nos dá um ritual sensação... obrigatório. Exatamente, é um ritual. E então, como é que se faz a bênção do pão após a introdução no forno? Com 3 cruzes, com 3 sinais de cruzes, a gente diz... São Bento te faça Bento, São João te faça bom pão, São Vicente te acrescente, em honra e louvor da Virgem Maria, um Pai Nosso e uma Ave Maria. E então as pessoas, eu quando estou sozinha, faço essa oração e essa bênção. E algum dia se esqueceu, Lori? De quê? De fazer essa oração? Não faço e tenho de tal maneira interiorizado porque me dá a sensação que se não o fizer, que não fica bom. Bem. Exatamente. Isto é só um pedacinho daquilo que são os saberes que as pessoas ainda vão guardando daquilo que também é herança. Sente isso como uma herança? Exatamente, eu sinto isto como uma herança porque estão aqui pessoas que eu também aprendi com elas, tirei bocadinhos de um lado dessas pessoas e de outro, e eu fui depois também aperfeiçoando de maneira a eu poder fazer um bom pão. E posso perguntar-lhe com quem é que aprendeu? Se aprendeu mais com os seus pais ou com a sua mãe, eventualmente, ou com a sua sogra? Inicialmente aprendi com a minha sogra, depois aprendi com pessoas da terra, a Albertina, a tia Fábia, N pessoas com quem eu aprendi e depois também outra informação que eu gostei de recolher para eu também poder fazer um bom pão. Faz com que frequência? O pão? Faz só uma vez por festa ou, não. ou consome do seu pão? Eu raramente eu compro pão. Raramente. Eu tenho sempre pão feito por mim. Claro, como somos poucos em casa e também não comemos demasiado pão, mas depois congelo. Mas também muitas vezes cozo para as pessoas amigas. Dá-me um prazer enorme. Pedem para... É um pão que aguenta de uma forma que o outro... sim, aguenta na mesa à vontade 1 semana o pão sem ficar danificado. E tem um sabor sempre diferente, um sabor Exatamente. mais... Só que esse segredo eu também não posso revelar. Também não se pode saber tudo, Exatamente, não é? É um segredo que tenho, mas também não o posso revelar. Já perceberam que eu ando a fazer a angariação de informação para ver se também me ponho a cozer. Mas também faz fumeiro. Também faço, mas acho que há aqui a pessoa mais indicada para poder transmitir essa mais-valia sobre a maneira como se faz o fumeiro. Aqui embora me dê um prazer enorme também, sim. Também, mas há aqui pessoas que, melhor do que eu, poderão dar essa informação. Eu tenho que fazer aqui uma... Está bem, já vamos falar com mais pessoas. Mas tenho aqui uma pergunta em termos de estatística, que é saber daqui das pessoas que aqui estão, quem é que ainda vai fazendo pão e quem é que já compra pão. Portanto, quem é que aqui ainda consegue, de vez em quando, cozer o seu pão? Não me digam. Esta senhora. Sim. Portanto, mesmo com algumas maleitas, não tem problemas e vão fazendo pão. Já vi que houve uma série de pessoas levantaram a mão. É a Dona Ana, também Dona Ana. Cozo sempre. Se me acaba, meto a arca e depois acabando da arca, cozo. E com quem é que aprendeu? Com a minha mãe, já perdeu. Olha, e tenho lá pão cozido de há 52 anos. Um bocadinho assim, guardado. Tenho. Como é que é? Desculpem. Já está um bocadinho duro. Está dentro de uma caixa, um bocadinho assim. E foi moído aqui no moinho da horta. No moinho da horta, não, no de Carção. Desde aquela ponte que vai para Carção, para Vimioso. Sério? E foi moído ali, paneirado e cozido por mim. E porquê que guardou esse pedaço de pão? Olha, porque me deu na ideia. Foi quando foi do meu casamento. Então é o pão da boda. Uma história. Esse pedaço de pão tem uma história. Disse, por hora ainda dura o pão da boda.
pelos vistos, então há uma crença que guardando o pão da boda, não sei, mas parece que não é bom botá-lo fora. Olha, eu não sei, eu ouvia dizer assim, guardar o pão da boda. E eu dei-me para guardar assim um bocadinho. Já faço 52 anos, agora para setembro. E que guarda ali com muito carinho esse pedaço de pão. Tenho lá muito bem guardado, numa caixita. Vamos agora também falar um bocadinho do fumeiro, porque já que falámos no pão, não é? Portanto, penso que também temos de descobrir aqui o fumeiro. E mais uma vez temos que ir a perguntas técnicas. Não podemos. Nós somos da nossa região, não viemos de Lisboa e conhecemos bem o fumeiro da nossa região. Conhecemos, mais aqui enfim, o fumeiro da Terra Fria, só que o fumeiro da Terra Fria difere muito. Desde dos lados, de quem vem de Chaves, Vinhais, até chegarmos a Miranda do Douro, muda completamente e desde logo o vinho tem uma grande influência, não é? Aqui em Pinelo estamos na transição, não sei se aqui ainda se usa, podemos falar mais do tempero, uma piguinha de vinho ou nem pensar. Nem pensar. Portanto, vamos saber dos temperos. O que é que me fala aqui? Quem é que... Aqui a dona, eu não sei como é que se chama, desculpe. Dona Albertina, já são duas. Ora, eu sou Albertina, nascida, criada aqui em Pinelo, residente em Pinelo. Em primeiro lugar, queria agradecer à senhora Presidenta da Junta por todo este invento que tem feito, mais ao senhor Presidente da Câmara e toda a gente que fez este invento. Pronto. É assim uma especialista em fumeiro? Não, como todas as outras que aqui estão. Ora, eu penso que o fumeiro, para ser bom fumeiro, tem que se ter um bom porco, Criado em casa, com batatas, bobos, arraba e outras coisas, não é? Depois disso, que tenha por menos 1 ano para ser um bom fumeiro, o porco também tem que ter uma certa idade. Depois temos a matança, desfazer o porco, que deve ser das partes principais, saber qual é que vai meter em cada enchido, não é? A higiene, porque é uma das principais coisas que a gente tem que ter. Desfaz o porco, não é? Temos para a chouriça, para o botelo, e pomos de adoba uma média de 48 horas, o botelo não, o botelo está mais um bocadinho. A nossa adoba é unicamente água, sal, loureiro e mais nada. A gente não tem. O mais nada é que... mais nada. Mas a dona Albertina, não é? Tem uma cozinha regional, não é? Não, tenho assim uma pequenina coisa. Seja o que for, já faz mais do que aquilo que é o consumo, não é? Portanto... Não, por vezes faz o consumo, outras vezes não faz, porque também faz o pouco. Faz pouco também, mas também não quer, cada um faz aquilo que quer e o que pode. E que pode, naturalmente. Mas falou-me aqui no tempero, que é uma coisa muito importante. Disse-me que só põe sal, loureiro, e alho e água. E água, nada mais. Mais nada. Há quem ponha assim uns pedaços de laranja. Não, eu não ponho nada. Nada, basta... Não ponho absolutamente mais nada. E tem o pimentito também não? O pimento é depois. Quando a gente vai a fazer o fumeiro, há quem ponha um bocadinho de pimenta. Dá-lhe assim outra certa cor, não é? Vamos lá ver. O porco também é preciso conhecer a qualidade. Se o porco for magro, então deita-se um copo de azeite na adoba para que a carne fique mais tenrinha, não é? Agora já estamos a entrar nos segredos. É nisto que eu gosto. Já não é preciso. Mas principal tudo é saber desfazer o porco, porque há muita gente que cortar as carnes, desfaz o porco e não sabe qual é a qualidade do porco, onde é que vai ser utilizado, não é? Porque há muita gente que mete chouriça, mete em espada, presunto, tudo isso para a chouriça. A chouriça nunca fica com qualidade. Então, qual é a única carne que se deve utilizar na chouriça de carne? A carne da barriga. A única carne que é boa, é gorda, que a gente moderna agora não quer essa chouriça, porque é muito gorda, então enfiam a carne do presunto e espádua. Mas aquilo não tem qualidade. Depois fica muito seca também, não é? Claro, é esse o problema. Convenhamos que aquela que tem aquela gordurinha é aquela que dá é boa, sabor mas os mais... modernos não querem. Se forem os antigos, eles preferem aquela chouriça. Se for um moderno,
começa é muito gorda. Pois, eu não sei que diga disso. Para mim, ou então pronto, se é para fazer dieta, então comemos outras coisas. Também temos que ter uma boa cozinha, pois para ser arejado, não é? Já está a falar em secar o fumeiro, não é? Secar o fumeiro, pois. E aí, posso perguntar-lhe, usa um tipo de lenha, como é que gera isso? O melhor de tudo é carvalho. Carvalho e oliveira. Oliveira também encontro que seja muito boa. Mas oliveira não há em quantidade como se quer. Aqui há muito, eu sei que há muitas oliveiras aqui em Pinelo. Pois. O carrasco também não se pode utilizar muito. Pois não. Tem muito cheiro. E também não há assim tanto. Também, e também não se pode. Não se pode, exatamente. Não se pode. Bem, entre aquilo que se pode e que não se pode hoje, não se pode comer a chouriça, não se pode... Bom, enfim. Pois. Segredos, não é? A senhora usa fundamentalmente, depois já percebi, lenha de carvalho, não é? Uso lenha de carvalho. Pronto, o estouro de esteba também é bom, também é muito bom. Muito bem. Acha que mudou alguma coisa da forma como se criavam os porcos antigamente e como se criam agora? Isso mudou. Mudou. Aqui ainda se come porque muita gente cria o porco, não é? E a senhora queria à maneira de antigamente? Antigamente ninguém. Já não há ninguém que criamos antigamente. Por exemplo, o farelo, ainda dá farelo? Não. Abóboras? Abóbora, raba, batata, beia, tudo isso há. Agora farelos. Ripar folha, já não há olmos, também já não podem ripar folha. Os olmos, aquilo que nós conhecemos, olmos ou negrilhos, não é? Sim, antigamente. Que era preciso alguns subir a eles. Todos, raros, eram aqueles que não era preciso subir, não é? Isso fazia-se, aquelas vendas, não é? Usavam-se as folhas, como é que davam as folhas aos porcos? Aquilo metiam-nas numa caldeira, a gente, antigamente, até lavavam a louça, tiravam-lhe aquela gordura dos pratos para uma caldeira e depois metiam lá a folha e era aquilo que lhe davam com os farelos de fazer o pão, neiravam, não é? Dito esse farelo que depois era para os porcos, era, como é que eles chamavam? A vianda. Ainda dá a vianda aos seus porcos? Não, porque agora as pessoas já são muito... Já nem... Porque agora já se usa tudo de cru, não é? Não, porque agora as louças já não são lavadas dessa maneira. Não. Aqui, a senhora professora ainda faz isso de vez em quando, não é? A professora Laurinda. Sim. Aliás, havia comentários que às vezes as pessoas vinham de fora e que queriam presunto ou chouriço e até o dono às vezes a título de brincadeira dizia, olha, ripaste a folha. Precisamente, era mesmo, precisamente porque antigamente os animais comiam muito à base de hortaliças, legumes das hortas e precisamente as pessoas lavavam a louça, que não havia detergentes, lavavam a louça com essas partes das folhas dos olmos ou negrilhos, como nós chamamos. Era assim, era. Nós temos uma série de tradições e saberes particulares, ainda não falámos aqui daquilo, por exemplo, que é aquilo que eu percebi há pouco, a forja comunitária. Nós chamamos de quê? Frágua. Era a frágua. A frágua. Pronto, tinha um ferreiro, o moinho era comunitário, já sabemos, e portanto quem queria ia lá moer, não sei se todos sabiam moer ou não, mas mais ou menos sabiam moer, que também é uma questão de afinação, que também era preciso afinar ali a coisa. Mas já a forja funcionava de outra forma, por exemplo, toda a gente precisava de ajeitar uma ferramenta e havia um ferreiro. Certamente há quem se lembre disso. Ainda voltaremos também à questão da história, um pouco mais técnica de Pinelo, ainda podemos voltar aqui a falar daquilo que é a importância também deste foral e das pessoas que contribuem aqui todos os dias para que Pinelo se mantenha viva como aldeia, como freguesia. Ainda vamos a Valpena, que é anexa aqui de Pinelo, e falaremos com o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Vimioso, que já se juntou a nós e que está a ouvir aqui estes testemunhos vivos e que não lhe são alheios, certamente conhece isto também muito bem, e por isso vamos fazer aqui a pausa das 11, voltaremos depois para a segunda hora, a segunda parte, que nos leva até à horinha de almoço aqui em direto de Pinelo, de onde estamos a fazer este Viagens na Minha Terra, no dia 4 de julho, hoje, dia em que se assinala mais um aniversário da atribuição do foral de Pinelo pelo rei Dom Dinis, já lá vão uns anos valentes, foi em 1288, falando de cor, não, sim, exatamente, 1288, cá está, então até já. Rádio